Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão. Hoje vou falar sobre o tema da habitação e, em concreto, sobre esta questão do arrendamento forçado. Este tema tem sido o grande tema dos últimos dias e é mais do que compreensível, considerando que temos um governo que está em funções há 7 anos e 7 anos depois apresenta um pacote para fazer face a este problema da habitação, que é de facto cada vez mais gritante, mas esse pacote é, no fundo, um conjunto de ideias soltas que ainda precisam de ser estudadas e precisam de mais dados e de mais informações para, de facto, dar origem a medidas concretas e portanto, parece um pacote de habitação, ou seja, é um conjunto de intenções, no fundo, não é efetivamente um pacote com medidas concretas para resolver o problema da habitação. E, portanto, mais uma vez, o nosso governo, de facto, deixa muito a desejar, é bastante problemático a forma como estamos a ser geridos por este governo e há os anos em que já estamos a ser geridos. E mais grave ainda, quando tem uma maioria absoluta e, portanto, mais do que condições para conseguir tratar das coisas com outra agilidade. Dito isto, o problema da habitação tem duas causas perfeitamente identificadas. Por um lado, a pouca construção que há para a procura que existe. E, por outro lado, o facto de haver pouco arrendamento de longa duração, porque efetivamente as pessoas preferem outras soluções, considerando a instabilidade que o arrendamento em Portugal significa. E isso muito por culpa da própria legislação, que está sempre a mudar e, portanto, cria, obviamente, desconfiança nas pessoas, porque nunca sabem com aquilo que vão contar. E depois, o próprio enquadramento fiscal que o arrendamento de longa duração tem e que é, obviamente, muito penoso para quem aluga casas. Dito isto, o Governo apresenta algumas medidas que vão no sentido de tentar resolver uma ínfima parte destes problemas, nomeadamente simplificação dos processos de licenciamento, alguns benefícios e incentivos, mas claramente ainda muito pouco que consiga trazer de facto alguma resolução ao problema. Mas já é um primeiro passo num bom sentido. Mas depois, por outro lado, apresenta uma medida que é das coisas mais abjetas que eu já vi nos últimos tempos, que é esta ideia peregrina do arrendamento forçado ou do arrendamento compulsivo e que, até no fundo, é uma medida que colide diretamente com o direito que todos nós temos, que é o direito à propriedade privada, que está consagrado na Constituição, e colide também com a liberdade contratual que cada um de nós tem relativamente a um bem que é nosso, de fazermos um contrato com quem bem entendermos. E o Estado, o Governo, entende que deve ser o Estado a agora determinar que se uma casa está numa determinada condição, neste caso de devoluta, e que é uma condição em que, pelo que a lei prevê, de estar devoluta, é ser determinado que há mais de um ano que está sem uso habitacional efetivo, o que quer que seja que isto signifique. Portanto, se alguém tiver uma casa em que só lá vai 2 ou 3 dias por ano, pode ser considerado sem uso habitacional efetivo. Mas a verdade é que a pessoa que comprou a casa tem todo o direito a ter uma casa e ir lá 2, 3, 4, 5 dias, os dias que ela bem entender. E, portanto, a verdade é que esta medida atenta diretamente contra aquilo que são os direitos das pessoas. E não deixa de ser curioso que o faça quando, ainda para mais, e isto não deixa de ser uma hipocrisia de todos os tamanhos, temos o Estado, que é o maior proprietário do país, que em vez de pôr os seus bens, as suas casas, o seu próprio património, no fundo disponível para as pessoas, como forma de resolver o problema, não. Como não consegue sequer saber que património é que tem, em condições é que está, por aí afora,
põe as pessoas na situação em que serão forçadas a arrendarem as suas casas se o Estado assim o entender. Portanto, não deixa de ser um bocadinho estranho, considerando que se o Estado nem sequer sabe tomar conta do seu próprio património, como é que vai agora tomar conta do património dos proprietários privados? E, portanto, este pacote de habitação, que poderia ter até algumas medidas que, a serem postas em prática, pudessem surtir algum efeito positivo, depois, por outro lado, acaba por trazer esta medida que eu espero que seja declarada inconstitucional, que se não for declarada inconstitucional, eu espero que pelo menos que o Governo decida... Bem, antes de mais, que o Governo decida não avançar com ela. Se decidir avançar, que seja declarada inconstitucional. E que, se mesmo assim não for declarada inconstitucional, que, por favor, se isto se vier a materializar, que as pessoas vão para o tribunal, levem o assunto até às últimas instâncias, no sentido de impedir que isto, de facto, seja posto em prática. Porque isto é um verdadeiro atentado ao direito à propriedade privada e é uma hipocrisia, considerando que o Estado incompetente, que não consegue tomar conta do seu próprio património, quer agora vir ser inquilino, senhorio, promotor, portanto, fazer tudo na área da habitação. Um Estado que é incompetente, que é profundamente ineficiente e burocrático, vir-se meter em toda a linha no tema da habitação é trazer ineficiência, mais burocracia, mais complicação para um setor que já está profundamente debilitado, onde há inúmeros problemas que têm de ser resolvidos com medidas efetivas, concretas, para que haja mais construção e para haver segurança suficiente e estímulo para que haja mais pessoas a quererem pôr as suas casas no mercado de arrendamento de longa duração. Muito obrigada a todos e até para a semana.